pastor não está brigando, amém, meu irmão? Abra sua Bíblia, por favor. Agora na pregação de hoje, né? Eu falei metade da pregação de domingo aqui já, mas vamos lá. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso 46. Você que está em casa, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler a Escritura Sagrada, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Quantos acharam aí? Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 46 em diante, diz assim: uma vez mais Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E ali, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus havia chegado a Galileia, foi procurá-lo. Ao encontrá-lo, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Verso 48, Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo algum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava no caminho, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram-lhe que o seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem, a 1h da tarde, e a febre o deixou. Então o pai entendeu ser esta exatamente a hora que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu ele e a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez, depois de vir da Judeia para a Galileia. Podemos assentar em nome de Jesus de Nazaré. Quem pode dar um glória a Deus aí? Maravilha. Meus irmãos, eu quero aqui dizer que todos nós temos na nossa vida momentos de alegria e momentos de dificuldades. Todos nós, independente de sermos cristãos ou não, temos na nossa vida a alternância de momentos de extremas vitórias, de grandes alegrias e momentos também de preocupação, de angústias e dificuldades. Isso, irmão, é como a Bíblia diz: o sol nasce sobre todos. Todos são vulneráveis a enfrentar problemas. Jesus nunca disse que os seus seguidores não passariam problemas. Jesus nunca disse e nunca prometeu que quem o aceitasse viveria uma vida dentro de uma grande bolha, né? Que ele não seria atingido por nenhuma dificuldade. O cristão, pelo contrário, ele ouve uma palavra vinda de Jesus dizendo: olha, no mundo tereis aflições. O que significa isso? Significa que nós vamos enfrentar, vez ou outra, momentos de dificuldades. E aqui, meu amado irmão, nós vemos alguém que está enfrentando um problema. Esta pessoa é o oficial do rei. Um oficial do rei, ele tinha um batalhão à sua disposição. Seria como um comandante de pelotão, de regimento. Tinha um grupo de pessoas que o obedeciam. Ele estava investido de autoridade. Um oficial do rei, ele era alguém que tinha autoridade e tinha posição social. E é por isso que eu digo, olha, ele não era aquele que vivia na beira do caminho, caído, mendigando. Ele era um oficial do rei. Ele passava dificuldades como qualquer outro. Por isso nós aprendemos aqui que todos nós podemos enfrentar lutas e dificuldades. Muitas pessoas até dizem: olha, você está passando luta, é porque você está em pecado. Irmãos, sempre entenda uma coisa: pecados trazem problemas, mas nem todos os problemas são frutos de pecado. Então, se uma pessoa está com
problema não significa que ela está em pecado. Muitas vezes nós agimos como os amigos de Jó, que chegaram e olharam para Jó e começaram a acusar. Confessa o seu pecado, você pecou. Irmãos, nem todo problema é fruto de pecados. O mundo vai nos cercar de dificuldades. Não significa que estaremos vivendo aquilo por causa de pecados. Aqui, um oficial do rei está enfrentando um sério problema. Irmãos, e sabe o que determina a nossa vitória ou a nossa derrota diante de um problema? Irmãos, o que determina é a nossa reação diante do problema. Tem gente que não vence, não é porque Deus não quis dar a vitória, é porque ele reagiu errado diante do problema. Ele não agiu de maneira correta para enfrentar e vencer aquele problema. Eu conheço casais que os seus casamentos terminaram porque eles, quando enfrentaram um problema, agiram errado. E o problema que poderia ser completamente vencido por eles e eles permanecerem unidos. O casamento se desfarinhou porque reagiram errado. Eu já vi pessoas perderem empregos que não eram para ser perdidos, mas agiram errado diante de um problema. Há situações que nós vamos ver, que podemos observar quando as pessoas estão com problema. Primeira reação que eu vejo sempre é que a pessoa, ela foge do problema. O problema está ali, ela precisa enfrentar aquele problema e ela foge do problema. Ela vai fugir, esconder em alguma coisa. Ela começa a esconder, irmão, numa vida sem compromisso. Então ela finge que não é nada com ela, né? O problema está lá para ser resolvido, em vez de encarar. Olha, eu preciso resolver e eu vou resolver isso aqui, Deus vai me abençoar. Ela foge. E quantas pessoas vão procurar nessa fuga os vícios? Ele vai para as drogas, ele vai para a bebida, ele vai para tantos lugares. Aquela pessoa, ela começa a fugir do problema e ela começa a procurar abrigo em coisas que não vão melhorar o problema. Pelo contrário, vai aumentar o problema. Então a primeira reação que normalmente as pessoas têm diante de um problema é a fuga. Ela vai fugir daquele problema, ela não vai enfrentar. Ela não vai encarar aquela situação, ela foge e ela busca abrigo em jogatina, em vida errada, em vida dissoluta, em prostituição, em vícios, na bebedeira, nas drogas. Porque ela quer fugir, esquecer daquele problema. Mas, irmão, sabe de uma coisa? A fuga não resolve o problema. Segunda reação diante do problema é a negação. A pessoa tem um problema, ela nega que tem. Ela finge que não existe. Alguém pergunta, está tudo bem, mas não está. É preciso, irmão, encarar a realidade. Aquele oficial do rei poderia estar fugindo do problema. Ele poderia estar negando, não, está tudo bem lá em casa. Qual é a nossa reação diante dos problemas? Tem gente negando, a negação. Irmão, fingir que um problema não existe, não resolve. Negar que um problema não existe, ou existe, irmãos, não faz aquele problema deixar de existir, ele vai continuar lá. Sabe quando a criancinha, ela vê um bicho e ela fecha os olhos assim, e ela começa a imaginar que o bicho fugiu, ela abre uma beirada do olho e o bicho está lá? Tem gente que está do mesmo jeito, ele fica negando o problema, mas não enfrenta o problema. Outra reação que vemos é a pessoa se conformar. Ela não foge do problema. Ela não nega que aquele problema existe. Mas ela também se conforma. É isso mesmo. E ela começa a arrumar um jeito de conviver com o problema. Ela começa a viver com aquele problema. Ela não tem ousadia de se esforçar para que aquilo mude. Ela começa a se conformar com aquele problema. Qual tem sido a nossa reação diante do problema? Esse oficial do rei tinha um problema. Qual é a nossa reação? Nós fugimos. Nós fingimos que não existe problema. Nós, irmãos, o que fazemos? Nós estamos ali nos conformando e ficamos ali convivendo com aquele problema, mas não queremos não lutamos pela sua solução. Mas uma quarta reação é a reação que o oficial do rei teve. Qual é, pastor?
Diante do problema, a reação dele foi buscar perseverantemente a solução do problema. Irmão amado, em nome de Jesus, o problema está aí para ser enfrentado. Eu preciso erguer os olhos diante do Senhor e dizer: Deus, me dá força, porque com perseverança eu vou enfrentar essa luta. Eu vou chorar, eu vou, Deus, ficar com dificuldades, mas eu vou enfrentar na força do Senhor, e eu vou vencer essa dificuldade. Perseverantemente, porque problema, irmão, tem problemas que resolve com 1 minuto, com dois tempos de conversa. Agora tem problemas que vai demorar a resolver. Perseverar. Segunda coisa, reagiu aquele homem, irmãos, com diligência, com sabedoria. Tem gente que quer resolver o problema arrumando outro problema. Ele quer acabar com a mentira, criando outra mentira. Tem gente que entra na briga, para apagar a briga, ele arruma outra briga. É aquele negócio de apagar o fogo jogando gasolina. Irmão, então eu preciso reagir diante do problema. Eu preciso não achar que o problema não existe. Eu preciso entender, ele existe. E eu vou com perseverança enfrentar. Segundo, eu preciso ter diligência, sabedoria para enfrentar o problema. Talvez você que me ouve está enfrentando problemas, e o problema está lá, e você está caçando fugir daquele problema. Mas assim diz o Senhor: eu me levanto em seu favor, enfrenta o problema, eu sou contigo em nome de Jesus. Eu sou contigo em nome de Jesus. Amados irmãos, a Bíblia diz também enfrentar com fé. Vou enfrentar o problema com fé. Fé diz dependência de Deus. Quando alguém diz eu tenho fé que Deus vai me abençoar, ele está dizendo: não, eu tenho fé, eu dependo do Senhor, Ele vai me abençoar. Então eu não estou aqui dizendo que você tem que enfrentar o problema na sua força. Eu não estou aqui dizendo que na sua esperteza você vai resolver o problema. Mas antes de tudo, você vai enfrentar com fé, dizendo: eu dependo do Senhor, e eu creio que o meu Senhor, Ele me dará vitória sobre este problema, no nome de Jesus. Este oficial do rei, ele vai com perseverança, com insistência até Cristo. Ele fica sabendo: Jesus voltou da Judéia para a Galiléia. Jesus está de volta em Caná da Galiléia. Eu vou até Jesus. Perseverança. Segundo, sabedoria. Ele poderia ir em tantos lugares, mas ele foi a Cristo. Irmão, não adianta bater em porta errada, tem que bater na porta certa. É Jesus que resolve o problema. É Jesus que nos dá a vitória. Amém, meu irmão? É Jesus que nos dá a vitória. E terceiro, este oficial do rei, ele cria. A Bíblia diz que Jesus, pela segunda vez, Jesus tinha saído de Caná da Galiléia, onde ele realizou o seu primeiro milagre. E Jesus foi para as outras bandas da Judéia. Neste texto, a Bíblia diz: uma vez mais, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde ele tinha ido na festa, num casamento, e realizado o milagre. Agora ele está de volta, na mesma terra. E quando ele está de volta, um oficial do rei chega até ele. Esse oficial do rei, imagino que ele já está trêmulo, cansado, angustiado, mas crendo que agora Jesus voltou e Jesus ia abençoar ele. A gente percebe que esse oficial do rei está com pressa. E ele diz a todo momento: Jesus, desce logo, antes que o meu filho morra. Ele está com pressa. Ele está preocupado de Jesus ficar ali com ele. E enquanto isso o filho dele morrer e não dá tempo. Irmãos amados, Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado na vida de ninguém. Olha, pastor, mas Jesus chegou depois que Lázaro tinha morrido. Era um propósito para glorificar o nome do Pai. Jesus propositalmente atrasou a sua chegada lá em Betânia, para que quando chegasse lá, o seu amigo Lázaro já estivesse morto, para que através do milagre de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, muitos ali pudessem crer.
Jesus nunca chega atrasado. Então eu quero que você entenda, meu querido, que está enfrentando luta e dificuldade. Jesus não chega atrasado na sua vida profissional. Jesus não chega atrasado na sua empresa, no seu emprego. Jesus não chega atrasado nos seus negócios. Jesus não chega atrasado na sua vida familiar, nem mesmo no seu casamento, na vida dos seus filhos. Jesus não chega atrasado. A Bíblia diz que ele está afoito. Jesus, vamos logo. Mas antes de Jesus resolver o problema dele, Jesus fala algo interessante. Eu, quando li esse texto, eu estava perguntando: Senhor, mas por que o Senhor falou isso? Verso 48. Se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo algum crereis. Na realidade, Jesus estava dizendo que o motivo pelo qual aquele homem estava crendo é porque aquele homem já tinha visto o milagre da multiplicação, da transformação da água em vinho. Aquele milagre gerou fé neste homem, de maneira tal que quando Jesus voltou na cidade, aquele homem já tinha fé suficiente, porque havia visto e comprovado o poder de Jesus. Então aquilo, o fato dele ter visto aquele milagre, gerou fé nele, e esta fé agora estava sendo colocada em prática, quando ele estava diante de Jesus, pedindo pela cura do seu filho. Irmão amado, Jesus, após dizer isso ao homem, este homem diz a Jesus: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus libera uma palavra. Eu quero falar aqui, terminando esse texto, falar de duas coisas que geram milagres em nossa vida. Repetindo, duas coisas que geram milagres. Primeira delas, pastor, quando eu ouço e recebo uma palavra que foi liberada de Deus. Vou repetir. Primeira coisa que gera o milagre, com base neste texto, é quando eu recebo uma palavra que foi liberada da parte de Deus para a minha vida. Amém, meu amado? Jesus libera a palavra. O poder daquela palavra já me coloca no caminho de um grande milagre. Amém, meu irmão? A Bíblia diz no livro de Salmo, no livro de Hebreus, diz que os mundos, pela fé entendemos que os mundos, quando o texto fala os mundos, o texto está falando do universo, do cosmo, que os mundos, o cosmo, o universo, foi criado pela palavra de Deus. Palavra liberada, e o milagre aconteceu. Amém, meu irmão? Palavra liberada e milagre aconteceu. O que Jesus, para resolver o problema deste homem, começa a fazer? Primeira coisa, ele diz: Jesus, desce logo antes que o meu filho morra. Jesus libera uma palavra. Irmão, quando Jesus libera uma palavra, não é uma palavra como a nossa, mas é uma palavra envolvida de poder e autoridade. Amém? Isaías capítulo 55 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo para o qual ela foi enviada ou liberada. Então, quando Deus libera uma palavra, aquela palavra vai envolvida de poder, e aquela palavra vai envolvida de propósito, e essa palavra só volta quando aquele propósito é cumprido. Quem está comigo aí, diga glória a Deus aí, diga aleluia. Diga comigo: quando meu Deus libera uma palavra, esta palavra está envolvida de poder. Diga comigo: de poder. Esta palavra está envolvida com um propósito. Diga comigo: com um propósito. Então, poder e propósito. Diga comigo: poder, propósito. Então a palavra que sai, ela sai com um propósito, ela sai com poder para realizar o propósito. Então, quando Deus libera uma palavra ao nosso respeito, esta palavra não é qualquer uma para cair no chão sem fazer nada. Não, essa palavra está envolvida de poder, diga glória a Deus. Ela tem um propósito, diga glória a Deus. E ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir o propósito que ela foi enviada. E olha o que Jesus faz com aquele homem.
Diga comigo, Jesus libera uma palavra. Faz assim comigo, Ele liberou uma palavra. Palavra tem poder. Irmãos, eu quero só que você entenda uma coisa. A palavra do ser humano pecador, ela tem uma certa influência de poder. Muita gente está destruída por causa da boca. Não é o diabo, não, é a boca dela libera coisas que faz ela ser derrotada. É aquela pessoa que vive chamando a pelada, sabe aqueles nomes? Eu não conheço gente que fica falando palavrão que é vitorioso. Porque quando você abre a sua boca, palavras são artigos espirituais. A gente tem que tomar cuidado com a palavra que falou. Porque ela pode influenciar para a derrota ou para a vitória. Amém? Reis perderam o seu trono por causa de palavra. Pessoas perderam as suas bênçãos por causa da palavra que liberou. Olha, a palavra tem tanta importância. A palavra, estou dizendo ainda a palavra do homem. A palavra tem tanta importância, aquilo que nós dissemos, que a Bíblia vai dizer assim: o homem vai dar conta de toda palavra frívola que sair da sua boca. Amém, meu irmão? Olha, não erreis, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele também. Irmãos, eu preciso cuidar do que falo. Isso é a palavra humana. Agora vamos dizer aqui, a palavra que Deus libera a meu respeito. Tem poder ou não, igreja? A palavra que Deus libera a meu respeito, ela tem poder, autoridade, ela tem propósito, e ela vem para mudar situações em minha vida. Então a primeira coisa que realiza um grande milagre é quando Deus libera uma palavra para mim. Amém, meu irmão? Deus libera uma palavra. Alguém disse que a Bíblia pode ser chamada de livro das promessas. Palavras que Deus liberou para a humanidade. Então está cheio de palavras, de promessas no mundo espiritual, com poder e propósito. Elas precisam se cumprir. E elas vão se cumprir na nossa vida. Palavras de vitória e bênção. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Maravilha! Palavra liberada gera milagres. Palavra liberada gera milagres. Aleluia! Amém, meu irmão? Palavra, ela gera milagres. Lá em Jeremias 21, 45 vai dizer que esta palavra de Deus, ela nunca falha. Nunca falha. Palavra que Deus libera para nós, ela nunca falha, meu irmão. A Bíblia diz que Moisés diz assim: de todas as boas palavras que Deus disse a nosso respeito, todas elas se cumpriram. Irmão, Deus vela para que a palavra se cumpra. Amém, meu irmão? A palavra age com agilidade, com rapidez. Deus fala e a palavra se cumpre. Lembra no Gênesis? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e aconteceu. Palavra criativa, a palavra de poder. Diga, Deus está liberando uma palavra sobre a minha vida. Palavra que Deus libera, tem tanto poder que lá no deserto Jesus disse assim: que nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que... Amém, meu irmão? Então a palavra me alimenta, me fortalece, me sustenta. Toda a palavra. Irmão amado, o texto está dizendo, Mateus 4 vai dizer que toda palavra que procede da boca de Deus, ela me alimenta, ela me fortalece, ela me mantém de pé. Por isso que eu exortei a igreja aí antes: irmão, no meio da pandemia, mergulhe na leitura da palavra, comece a ler a palavra, que a palavra me sustenta, nos sustenta. Crente quer ter vitória, mas não quer pagar um preço para orar, não quer nem ler Bíblia, não vai ter vitória. Vai ser pesado aos outros. Os outros vão ter que carregar eles, vai ter que carregar ela, mas nunca vai ter vitória, porque não se alimenta na palavra. A palavra de Deus é sustento.
Palavra de Deus sustenta. A palavra de Deus cria aquilo que nunca criou antes. A Bíblia diz que Deus chamou, diga comigo, Deus chamou a existência aquilo que não existia. Amém? Não existia, mas Deus chamou a existir. Ou seja, não existia, mas Deus, pela sua palavra, Ele fez aquilo passar a existir. Amém? Lembra de Jesus dizendo para o paralítico, levanta e anda. Não existia forças, mas pela palavra foi gerado o que não existia. Amém? Agora vamos voltar para o texto. O que Jesus libera para aquele homem? Diga comigo, uma palavra. Olha o texto. Jesus respondeu, verso 50. Vai, o teu filho vive. Vai. Ah, mas o Senhor tem que correr para nós chegarmos lá. Vai, porque o teu filho vive. O teu filho vive. Palavra liberada. Primeira coisa que realiza um grande milagre, quando eu recebo uma palavra. Amém, meu irmão? Segunda coisa, quando eu ajo com fé diante daquela palavra. Então, o primeiro poder que gera milagres, o poder da palavra. Segundo, o poder da fé. Eu costumo dizer que o poder da palavra e o poder da fé é o trilho onde por cima passa o trem do milagre. Amém? Poder da palavra, diga comigo, poder da palavra, poder da fé, milagres. Amém? Olha, queridos, que a Bíblia está dizendo aqui, que Jesus libera uma palavra, mas esta palavra não se cumpriria se ela não recebesse daquele homem fé. Muita gente ouve a palavra de Deus, ele bate palma, diz aleluia, mas ele de fato não crê. É preciso crer naquela palavra. É preciso se posicionar. Não, Deus, eu creio. É verdade, o Senhor vai me dar a vitória. É verdade, eu vou vencer este problema. É verdade, eu creio. Fé. A Bíblia diz que quando Deus libera a palavra, eu preciso liberar fé sobre aquela palavra. Deus disse, então eu creio. O Senhor falou, então é possível, vai acontecer, eu creio. Está escrito, então eu creio, vai acontecer, eu não sei como, mas vai acontecer no nome de Jesus. Então, primeiro o poder da palavra, o segundo o poder da fé. Isso me faz lembrar dos ingredientes de um grande milagre. Os ingredientes de um grande milagre, os principais é fé. Sabe aquela mulher que faz o bolo, mas o bolo não cresce? Faltou o quê? Pois sabe aquele ingrediente que faz a coisa acontecer? Fé. A palavra liberada e a pessoa está na miséria. A palavra é liberada, mas ela está na doença. É liberada, mas ela nunca prospera. Por quê? Porque não há fé sobre aquilo que foi dito a respeito dela. Quem crê naquilo que Deus disse a seu respeito, diga amém. Quando eu recebo a palavra, eu primeiro preciso liberar minha fé, abraçar aquela palavra com a fé. Segundo, eu preciso agir pela fé. Eu sempre me lembro aqui de uma certa feita, era um dia de quarta-feira, e era um culto de 1º de maio. Estão chegando perto do 1º de maio, né? Culto do 1º de maio, nós íamos ter a oração do trabalhador. E era o culto da quarta-feira de manhã. E aquele homem, eu havia dito, vem preparado, porque você vai receber oração e Deus vai abrir as portas do emprego. Aquele homem já veio todo equipado, que ele sabia. Eu pergunto, por quê? Não, porque eu creio que Deus vai me abençoar. E de fato, naquela época, Deus abriu a porta para aquele homem. Irmão, os milagres não cessaram. Deus não envelheceu, não aposentou. Deus não caducou, Deus não está com Covid, meu irmão. Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele falou a seu respeito. Ele é poderoso para te abençoar. Quem crê, diga glória a Deus. Então eu preciso agir pela fé.
Eu preciso ouvir a palavra, envolvê-la com a minha fé e agir de acordo com aquela palavra. Uma expressão que eu gosto é andar pela fé. Andar em fé, eu preciso andar. Eu ando porque eu creio. Por que você crê? Eu estou andando porque eu creio. Paulo diz, pregamos porque cremos. Ou seja, eu preciso não só dizer eu creio, eu preciso agir demonstrando minha fé. A fé, irmão, que não é seguida por atitude, é a fé intelectual, que só está aqui na cabeça. Não, eu creio, mas aquela fé intelectual, aquilo não gera nada. A fé que gera milagres é aquela fé que me faz agir de acordo com a fé. Não, eu creio que Deus é comigo, então eu estou caminhando, eu estou de pé. Eu creio que Deus é comigo, eu não vou desanimar. Eu creio que o meu Deus é comigo, eu vou caminhar firme. Isto é fé. 2 poderes geram milagres. Poder de uma palavra liberada, e Deus já liberou sobre a sua vida. Amém? Espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Palavra liberada, o que é que eu faço? Eu garro nesta palavra pela fé, e eu caminho nela pela fé. Por que você está andando? Eu estou andando porque eu creio que Deus disse. Vão aqui terminar dizendo, aquele homem da palavra, ele fez 50 parte B. Jesus vai, o teu filho vive. Aí ele diz, a Bíblia diz, o homem creu. Diga comigo, ele creu. Ele acreditou. Em que, irmãos? O texto está dizendo, no quê? Na palavra que foi liberada. Opa, ele está vivo? O homem creu. Oh, ele creu. Amém, meu irmão? E o que acontece? Ele partiu andar, agir. Amém? Ele creu tanto que ele nem falou, Jesus, mas como é que é? Não, eu creio nessa palavra. E ele partiu. No meio do caminho, o empregado veio até ele. Ô chefe, ô patrão, seu filho está vivo. Espera aí, que hora que o meu filho, a febre saiu dele? Foi mais ou menos 1 hora. O homem parou e eu acredito que o homem começou a glorificar. Por quê? Porque ele se lembrou que era exatamente a mesma hora que Jesus lá em Caná da Galileia estava dizendo para ele, vai, o teu filho vive. Palavra liberada, agir pela fé, gera milagres. Aquele homem não enterrou o filho dele. Aquele homem deve ter saído correndo e ir lá abraçar o filho dele. Porque palavra liberada e fé gera milagres. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Você em casa, agora é hora de orar. Eu quero desafiar você a orar. Qual é o seu impossível? Qual é a sua situação? A Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Eu quero desafiar você a orar agora. Eu quero desafiar você a crer. Em nome de Jesus. Deus, o Senhor já disse que vai me abençoar. Então agora, Deus, eu vou agir pela fé. E quem age pela fé não fica de boca fechada, ele ora. Ele ora na certeza, meu Deus vai me dar vitória. Deus, não importa quantas vezes eu orei por isso, eu vou orar uma vez mais, porque eu estou crendo na palavra que foi liberada ao meu respeito, no nome de Jesus. Você pode orar comigo? Amém, meu irmão? Eu estou orando e você vai orar também, em nome de Jesus. Se você quiser dobrar o seu joelho, ficar de pé, da maneira que você achar melhor. Mas agora é hora de orarmos. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Oh, palavra liberada já foi liberada sobre você, meu irmão. Deus é o Deus da bênção e da vitória. Deus já te deu uma medida de fé. Agora você vai abraçar essa fé aí. Vai abraçar essa palavra que foi liberada. E vai dizer, Deus, eu estou caminhando sobre esta promessa. Eu estou me apoderando dessa promessa. E eu creio, meu Deus. O impossível daquele homem era a cura do filho. Mas você, quem sabe, está com um problema que você muitas vezes tem chorado por ele. Agora é hora de orar.
Vamos clamar ao Senhor, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Grande Deus e poderoso Pai, Deus soberano, Deus tremendo, justo, fiel e verdadeiro. Nesta hora, Deus, nós oramos agora. Meu Deus, aqueles que oram, meu Deus, pela cura de uma enfermidade, aqueles que oram, Senhor, por alguém que está enfermo, por uma doença, um caroço, uma dor, algo, meu Deus, que tem tirado a saúde e a paz dessa pessoa. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura. E agora, Deus, nós nos apoderamos dessa palavra. E pela fé nós agora repreendemos essa doença. Nós rejeitamos este mal agora. Em nome de Jesus, seja repreendido agora. Meu Deus, este que agora ora e está desempregado, orando pela abertura de uma porta de emprego, meu Deus, que o Senhor venha alcançar agora a vida desta pessoa, que o Senhor, ó Deus, possa alcançar a vida deste homem, a vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, nós oramos por aquele, Senhor, que está com problemas, meu Deus, na justiça. Aquela pessoa, meu Deus, que está ali, meu Pai, ó Deus, sofrendo, aguardando o julgamento, a resposta, meu Deus, de um julgamento. Meu Senhor e meu Deus, julga a causa desta pessoa e dá ela a vitória. Julga, meu Deus, a causa dessa pessoa e dá ela a bênção. Meu Senhor e meu Deus, que em nome de Jesus Cristo esta pessoa seja abençoada agora. Julga, Deus, a causa desta pessoa. Deus, esta pessoa, Senhor, que está enfrentando barreiras, que está enfrentando dificuldades, meu Deus, na vida do casamento, ali, meu Deus, este casal em crise, esse casal com problema, que agora, meu Deus, esta pessoa seja abençoada no nome de Jesus, que esse casal seja alcançado agora. Ó Deus, eu jogo por terra toda ação do mal, toda atitude do inferno, cai por terra em nome de Jesus. Que, ó Deus, este casamento seja sarado, que este casamento seja curado pela glória e honra do nome do Senhor. Meu Deus, eu apresento a Ti aquele motivo de oração que aqui mencionamos, aquele que não podemos mencionar, mas o Senhor bem sabe. Alcança agora esta pessoa, alcança agora esta vida e dá ela vitória no nome de Jesus. Erga-se, você que está de joelhos, você que está de pé, todos nós, coloque a sua mão sobre o seu coração, repita comigo: meu Deus e meu Pai, eu recebo agora esta palavra de bênção para a minha vida. Que esta palavra esteja agora gravada no meu coração, no meu espírito. Eu agora lanço a minha fé sobre a palavra liberada, e eu creio que os milagres virão como chuva sobre a minha vida, no nome de Jesus. Quem orou com fé, diga glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra, diga aleluia. Erga as suas mãos, bata palmas e diga glória a Deus. Exaltamos ao Cordeiro, bata palmas, diga glória a Deus. De Deus. Olha as palmas. E declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Você em casa, cante. Quem pedirá o seu agir, o seu agir? Quem poderá nos resistir? Pois a palavra, se a palavra de vitória
Senhor. Quem impedirá o teu agir? Impedirá o seu agir, o seu agir. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória, Se a palavra de vitória